baseado em histórias reais. Primeiro relato. Esse relato foi contado por Todd Tash. Essa história em particular aconteceu quando eu estava na Força Aérea e estacionado na Louisiana. Não vou mencionar o nome da base, mas tenho certeza de que há muitas pessoas por aí que saberão qual é assim que eu mencionar alguns detalhes desta história. Esta história aconteceu alguns anos depois de eu ter sido estacionado lá. Cheguei a esta base pela primeira vez em 2006, e logo na minha chegada, juntamente com muitos outros novos recrutas, fomos recebidos com muitas histórias diferentes de terror. Havia histórias sobre um homem de cartola que caminhava por uma estrada de terra escura, longa e estreita, nos arredores de uma área de armazenamento. Havia outra história sobre um homem louco que foi atingido por um carro de patrulha e fugiu para a floresta ao lado do mesmo lugar, mas minha história está relacionada a uma história separada que me foi contada. Era minha segunda noite de serviço, se me recordo bem. Estava destacado com um soldado que já estava lá há vários anos. Ele me deu uma explicação sobre uma menininha que estava visitando o pai quando a área de armazenamento em que estávamos trabalhando estava sendo construída, o que foi bem antes de nosso tempo. A história dizia que a menininha estava brincando em algumas das estruturas enquanto o pai estava trabalhando, mas acabou caindo para a morte, escorregando da borda no topo da própria estrutura. A maior parte da história não fazia sentido para mim na época, mas, independentemente dos fatos, ainda me assustava bastante. Para piorar as coisas, o soldado me levou exatamente ao lugar onde a suposta história aconteceu. Ele desligou o motor e desligou a música, e ficamos apenas sentados ali em silêncio. Ele me assustou algumas vezes, mas nunca aconteceu nada. Agora, avançamos cerca de 3 anos. Eu estava escalado para trabalhar naquele local específico da base nesta noite. Tenha em mente que eu vinha visitando este local há anos agora, mas, neste ponto, a área de armazenamento havia sido completamente fechada, exceto por algumas áreas menores que exigiam que fizéssemos patrulhas físicas e verificássemos essa área. O turno em si começou bastante ruim. Eu e meu parceiro, Alpha K, havíamos recebido um caminhão de gado para fazer essa patrulha, já que nosso veículo normal estava na oficina para manutenção. Sim, não estou brincando, um caminhão de gado. Eu sei que esta parte não parece muito importante para a história no momento, mas ela vai se relacionar com a história eventualmente, então para economizar tempo, vamos avançar algumas horas. Estávamos programados para fazer 3 verificações aleatórias na instalação de armazenamento naquela noite e já tínhamos concluído 2 das 3 anteriores sem problemas. Então, por volta das 4 horas da manhã, decidimos fazer nossa última verificação, visto que todos os principais funcionários de manutenção haviam ido para casa naquela noite. Nesta área, a única maneira de acessar o local era com 2 portões grandes e separados, que levavam uma eternidade para abrir. Entramos, trancamos os portões atrás de nós e continuamos nosso caminho. Meu Alpha estava dirigindo durante esta verificação, e eu era o observador que usava a lanterna para verificar a fechadura de cada estrutura. Um detalhe importante que eu deixei de fora e que pode ser necessário aqui é que a história da menininha havia acontecido em uma estrada dentro da área de armazenamento, que chamávamos de Rua Eco. Neste ponto, tudo estava bem e tínhamos terminado nossas rondas. Meu Alpha faz a última curva na Rua Eco.
Ambos tínhamos estado bastante falantes durante a maior parte da noite e estávamos apenas conversando quando eu senti uma sensação estranha. Algo parecia diferente, mas eu não conseguia identificar o que era. Estávamos mais ou menos na metade da estrada quando as coisas ficaram quase completamente e assustadoramente silenciosas. Até o ronco do nosso caminhão de gado e o leve som do rádio pareciam ficar menos audíveis conforme nos aproximávamos da estrutura da minha história anterior. E devo enfatizar neste ponto que até contar ou digitar esta parte ainda me arrepia e faz meus olhos se encherem de medo, mas, à medida que nos aproximávamos da própria estrutura, virei a cabeça para fora da janela oposta da estrutura. E com meu ouvido esquerdo, ouvi um som que quase me fez urinar nas calças. Era o som de alguém gemendo ou choramingando em angústia, algo como o gemido da garota de O Grito. Sim, estou falando muito sério. O lamento arrepiante e fraco começa a ecoar dentro da cabine do caminhão, entre nós dois, na escuridão vazia do banco do meio. Sinto meu sangue gelar e viro rapidamente para meu alfa, gritando: "Cara, para com isso!" Meu alfa se vira para mim com uma expressão confusa no rosto. Neste ponto, ele começa a tirar o pé do acelerador e pergunta: "Estou indo rápido demais?" Permaneço em silêncio por um momento, com a mão em gesto de pausa, e escuto. Ouço o barulho novamente. Meu parceiro interrompe e pergunta: "O que está errado?" Eu rapidamente desligo a música sem dizer nada a princípio, e então sussurro para ele: "Você está ouvindo isso?" Ele para o caminhão, confuso, e escuta atentamente. Por quase um segundo ou dois, estava quase completamente em silêncio quando ambos ouvimos desta vez aquele longo e arrepiante gemido de uma mulher. Ecoou em meus ouvidos. Parecia que alguém estava lutando para respirar, inspirando um grande fôlego enquanto alguém tentava estrangulá-la. O som era além de aterrorizante, e o fato de eu não ser o único a ouvi-lo apenas tornava a experiência mais horrível. Eu me vi começando a fazer minha pergunta original novamente, mas ele rapidamente interrompe e diz, com um forte tom de medo na voz: "Que diabos é isso?" Estupidamente, esperamos para ver se poderíamos ouvir novamente. O estrondo dos portões na parte de trás do caminhão foi facilmente ouvido e reconhecido, fazendo um tipo de som metálico sobre metálico, e o motor a diesel também tinha aquele típico ronco. Mas entre ambos os ruídos, ouvimos novamente, pela última vez, aquele gemido. Parecia ainda mais alto, mas desta vez parecia estar vindo de dentro e fora do caminhão, como se estivéssemos sendo cercados pelo que quer que estivesse fazendo aquele som de angústia. Sem dizer nada, meu alfa coloca o caminhão em drive e acelera nossos traseiros para fora daquela rua mais rápido do que eu já havia ido em qualquer outra rua daquela base. Ele quase virou o caminhão ao contornar uma curva, mas isso não nos incomodou nem um pouco. Ambos estávamos em um acordo tácito de que queríamos sair de lá rapidamente. Chegamos aos 2 portões novamente, e eu pulei do caminhão o mais rápido que pude. Meu alfa ficou de olho em mim enquanto eu rapidamente abria ambos os portões. Ele pulou de volta para o banco do motorista, saiu em alta velocidade e esperou eu fechar ambos os portões também. Assim que concluímos essa tarefa, voltamos rapidamente para a parte principal da base e pedimos para nos encontrar com nosso chefe de voo para contar o que aconteceu. Quando finalmente nos encontramos com ele,
Esperávamos que ele achasse que estávamos inventando tudo, já que era tão tarde em nosso turno de 12 horas e estávamos cansados. Mas lembro-me claramente dele dizendo para nós dois: "Eu acredito completamente em vocês." Na verdade, algo assim aconteceu comigo 2 vezes, uma vez no mesmo lugar e outra naquele prédio atrás de vocês, enquanto apontava para nossa casa de detenção. Novamente, sei que isso soa completamente clichê com aquele gemido estilo grito que ouvimos, mas honestamente aconteceu, e ainda traz aquele medo aos meus olhos toda vez. Conto que voltei àquela área de armazenamento apenas uma vez depois disso, mas nunca mais segui por aquela estrada e nunca mais fui depois do escuro. Segundo relato. Esse relato foi contado por um anônimo. Não contei minha história para muitas pessoas, exceto para minha esposa e alguns outros amigos próximos. Aconteceu enquanto eu estava destacado no exército como operador de rádio durante a Guerra do Vietnã, e não esqueci até hoje. Eu era um jovem recruta recém-saído do ensino médio e não sabia muito sobre a guerra. Não tinha ideia do que estava me metendo ou para que era tudo aquilo, mas o que eu sabia era que tinha um dever para com meus colegas de serviço. Chegamos numa sexta-noite e fomos carregados em muitos ônibus para ser levados aos nossos alojamentos. O ar estava muito úmido e o solo estava encharcado devido a uma tempestade que acabará de passar pela área. Lembro vividamente da viagem e de como cheirava esgoto. Minha primeira noite foi tranquila e silenciosa, mas todos sentimos a atmosfera tensa enquanto nossos sargentos instrutores nos provocavam com histórias durante o treinamento básico. Lembro da meia-lua bem sobre minha cabeça, que ficava aparecendo por entre as nuvens, e todos nós estávamos apenas sentados contando piadas. Eu era mais do tipo técnico e não tinha muita aptidão para a comédia, então apenas ouvia. Meu dever era gerenciar as comunicações entre minha unidade e todos os outros caras, para que todos soubessem o que estava acontecendo em todos os lugares. Eu carregava uma caixa nas costas, que era do tamanho dos dispositivos de rádio daquela época, além de um monte de outros equipamentos e suprimentos. Fui rapidamente designado para uma unidade unida que acabará de perder seu operador de comunicações para uma mina terrestre. Lembro-me da primeira vez que fizemos contato com o inimigo, foi a coisa mais alta que já ouvi. Estávamos em uma parte densa da selva e não conseguíamos ver o inimigo de jeito nenhum, mas nos abaixamos rapidamente assim que eles começaram a disparar contra nós, e abrimos fogo em sua direção em retorno. O caos parecia durar para sempre, e provavelmente cessamos o fogo depois de alguns minutos. Avançamos para nos aproximar do inimigo e garantir a área, e foi a primeira vez que vi o inimigo de perto. Lá estavam eles, 3 soldados Vietcong mortos deitados numa poça de seu próprio sangue. Não podia acreditar que estava olhando para 3 seres humanos que estavam vivos há apenas momentos. Jovens que talvez tivessem irmãs ou irmãos e pais, eles provavelmente estavam apenas relaxando momentos antes de chegarmos, e aqui estamos momentos depois olhando para seus corpos imóveis. Mas devo dizer que me senti justificado porque eles eram o inimigo, e eles estariam de pé sobre nossos corpos mortos em vez disso. Alguns dias depois, fomos designados para uma localização diferente que viu mais baixas e precisava de mais apoio. Me acostumei com a violência e vi muitos de nossos jovens homens morrerem dolorosamente. Um dia,
meu NCO me disse que alguém queria falar comigo. Fui recebido por um homem mais velho, na casa dos seus 50 anos, que parecia totalmente deslocado. Seu comportamento era calculado e previsível, e até meu oficial comandante parecia ter se transformado em um sim senhor na frente dele. Ele se apresentou como R.C.K. Douglas, um oficial de inteligência destacado nas proximidades, e que eu seria designado para ele como um operador de rádio para sua unidade. Eu gostava da minha unidade e queria ficar com eles, mas ordens são ordens, e eu não tinha escolha. Então, subi no rio e fui com ele. Aterrissamos em uma área densamente arborizada ao lado de algumas cabanas dos Viacong. Estava fortemente construído pelo inimigo, e eu podia definitivamente imaginar a luta que deve ter acontecido ali. Havia alguns caras com máscaras de gás e outros em pé por perto, mas eles não pareciam me notar ou se importar que eu estava ali. Era uma atmosfera muito estranha que não parecia certa. Esses caras não agiam como soldados normais e definitivamente não tinham um olhar de medo nos olhos como a maioria de nós tinha. Até tentei conversar com alguns deles, mas tudo o que recebi foi um olhar estranho e sem emoção, como se estivessem infectados com algo. Seja lá o que fosse, todos tinham isso, e me deixava muito desconfortável. O oficial Douglas e eu entramos em uma das cabanas menores, e me disseram para ficar ali até que alguém viesse me buscar. Eu deveria ter apenas ficado lá e esperado, mas estava muito curioso e apreensivo para relaxar, então apenas dei uma espiada na tenda principal. O que vi fez meu estômago revirar como nunca antes. Em uma mesa improvisada estavam 6 recipientes turvos. Cada um deles tinha a cabeça decepada de um combatente gorila dentro, com vários tubos e fios saindo deles. Um líquido verde parecia reagir com as cabeças, já que suas bocas e olhos tremiam como se estivessem meio vivos. De repente, senti uma mão agarrar meu ombro. Era o oficial de inteligência Douglas, e ele parecia muito chateado. Perguntei timidamente o que estavam fazendo lá dentro, mas ele disse com raiva que eu não deveria ter entrado lá e me mandou de volta para minha cabana. Devemos ter sido atacados ou algo assim, porque acordei um dia depois na triagem com várias costelas quebradas e uma clavícula fraturada, sem memória de nada que aconteceu depois. Nunca mais vi o oficial Frederick Douglas ou aqueles soldados durante meu tempo, se esse era mesmo o nome dele, e frequentemente me pergunto o que aqueles caras estavam fazendo lá atrás. Talvez estivessem tentando reunir informações de soldados inimigos mortos ou algo assim. De qualquer forma, foi uma experiência estranha que nunca vou esquecer. Terceiro relato. Esse relato foi contado por um anônimo. Esta experiência me deixou muito paranoico de muitas maneiras. Era tarde da noite. Eu podia sentir o pulsar do meu coração dentro do meu peito enquanto nosso veículo blindado desviava da estrada de cascalho, abrindo caminho pela densa vegetação. Já fazia semanas desde que a unidade Bravo tinha ficado em silêncio, desaparecendo como um sopro de fumaça em um dia ventoso. O chamado de socorro tinha instalado em nossas comunicações mais cedo, um sinal inesperado de vida de nossos camaradas desaparecidos há muito tempo. Mas o que me assombrava mais do que o reaparecimento repentino deles era o conteúdo de sua mensagem, uma sequência críptica de números se repetindo infinitamente. Soldado Davis,
Você tem certeza de que este é o lugar? Perguntei sobre o chiado estático do rádio, cortando o silêncio que se estabelecera sobre nosso esquadrão. É isso que o comando confirmou. Esteja pronto, Davis respondeu quando nosso veículo parou. A densa névoa parecia piorar. Desembarcamos no desconhecido. O silêncio da base abandonada tornava-se cada vez mais inquietante. Os prédios estavam como cascas vazias, com janelas quebradas, portas entreabertas. Uma cidade viva, nem mesmo algumas semanas atrás, agora apenas uma cidade fantasma. Davis ordenou-nos em sussurros para ficarmos atentos enquanto avançávamos, com nossas botas estalando sobre vidro quebrado e detritos. Sinais de luta estavam por toda parte, móveis virados, panos ensanguentados e munição espalhada pelo chão, pintando um quadro do caos que havia ocorrido ali recentemente. A base, uma vez um centro agitado de atividade militar, estava agora silenciosa, exceto por nossas próprias respirações rasas e o grito distante e ecoante dos números transmitidos. À medida que nos aproximávamos do centro de comando, a transmissão ficava mais alta, um canto constante que parecia perfurar minha mente, seu significado tão elusivo quanto as sombras da névoa que nos cercava. Entrando no centro de comando, o encontramos abandonado, o ar estagnado, a única luz vindo dos consoles piscantes. Os alto-falantes do rádio estalavam com estática, repetindo a sequência incessantemente, em uma voz monótona: 5, 8, 2, 4, 7, 5, 8, 2, 4. O que isso significa? Sussurrou a Cabo Lee. Vi seus olhos arregalados enquanto ela vasculhava a sala. O comandante Askins talvez soubesse, disse Davis. O comandante Askins era o nome do líder da unidade que havia desaparecido junto com sua equipe. Continuamos nossa busca pela base desolada, esperando encontrar uma pista, um sobrevivente, qualquer coisa. Mas foi o laboratório que mudou tudo. A porta estava entreaberta, pendurada em suas dobradiças como se fosse forçada aberta. Lá dentro, o ar estava espesso com o cheiro de decomposição e produtos químicos. Frascos quebrados e equipamentos virados eram sinais de atividade interrompida abruptamente, e então os vimos, corpos. Membros da unidade Bravo, ou o que restava deles, estavam espalhados pelo chão, seus rostos contorcidos em expressões de terror. Foi um massacre, mas a causa não estava clara. Sem ferimentos de bala, sem sinais de luta em seus restos. E então Lee apontou para um canto da sala. Lá, no meio da pilha de notas de pesquisa e experimentos abandonados às pressas, estava o corpo do comandante Askins. Agarrado em sua mão rígida e sem vida, havia um bloco de notas com os números 58.247 escritos em uma caligrafia trêmula, seguidos por uma única frase arrepiante: "Eles estão vindo atrás de nós." A revelação nos atingiu como um golpe físico, as implicações de suas palavras se desdobrando em 1 milhão de perguntas sem respostas. Quem estava vindo atrás deles? Seria esse distúrbio não um sinal de esperança, mas um aviso? Foi então que a realidade da nossa situação desceu sobre nós. O isolamento, o silêncio sinistro, interrompido apenas por aquela sequência implacável de números. Não éramos os socorristas, éramos as próximas vítimas.
O pânico se instalou enquanto a base parecia nos sufocar. A névoa lá fora parecia engrossar. Nossa única escolha era fugir. Corremos, tropeçando pela névoa, guiados pela luz distante de nosso veículo. Os números continuavam ecoando em minha mente, um cântico que parecia nos seguir, sussurrando pela névoa. Justo quando o veículo apareceu à vista, uma sombra emergiu de seu meio. Um arrepio mais frio do que a própria morte percorreu minha espinha enquanto o estranho, envolto em sombras, se aproximava de nós. Precisamos ir agora. O grito de Davis me trouxe de volta à realidade, a urgência em sua voz refletindo um medo primordial dentro de mim. Nosso treinamento nos preparara para muitos tipos diferentes de inimigos, mas não tínhamos ideia do que estávamos enfrentando ali. Nos esprememos no veículo, as mãos de Lee tremiam enquanto ela operava as comunicações, com medo óbvio e tremor em sua voz. Unidade Alpha chamando o comando, Mayday, Mayday, precisamos de extração imediata da Zona Bravo. A rádio estalava, os números interrompendo seu pedido de ajuda, 5, 8, 2, 4, 7. Não consegui me livrar da sensação de que aqueles números tinham algum tipo de significado para o que tínhamos tropeçado. Enquanto a base desaparecia ao longe, engolida pela névoa, também desaparecia a pessoa que emergira das sombras da névoa. Mas o terror que inspirara permanecia, enquanto corremos em direção a um futuro incerto. Davis quebrou o silêncio e disse: "Não podemos deixar isso acabar aqui. Precisamos descobrir o que esses números significam e o que aconteceu com a Unidade Bravo." Eu não queria nada mais do que descobrir essas coisas também. Eu sentia que devíamos isso a eles. Pensando nos corpos distorcidos e sem vida que tínhamos deixado para trás, à medida que a primeira luz da alvorada começava a romper a escuridão, uma determinação sombria se apoderava de mim. Tínhamos sobrevivido à noite, mas a verdadeira batalha parecia estar apenas começando. Armados apenas com uma sequência de números e as assombradoras lembranças do que tínhamos testemunhado, o mistério desses números e os horrores do que poderia ter acontecido à Unidade Bravo ainda permanecem um mistério, e isso me assombra. Tenho certeza de que isso assombra a todos da minha unidade. Os horrores naquela base foram apenas um capítulo de uma história muito maior e mais aterrorizante do que qualquer um de nós poderia ter imaginado.